mais um quadro de como o método Felipe Fumê mudou a minha vida. Tem aqui um cara com uma história sensacional, um cara que divide duas paixões, né? Não é só fisioterapeuta, ele tem uma outra coisa que ele é muito apaixonado, eu quero que ele conte um pouquinho sobre isso. Por favor, fala teu nome, a cidade e a patente. E a patente. Eu sou Alisson Lustosa, fisioterapeuta, venho de Goiânia, Goiás. E sobre a patente é que minha outra profissão, eu sou bombeiro militar. Em novembro completo 15 anos. 15 anos de profissão. 15 anos de patente. Segundo sargento, Segundo promovido sargento. esse ano. Promovido a segundo sargento, tem que falar isso aí. Cara, eu quero que você conte. Conte. Eu lembrei, a gente estava conversando aqui antes, eu lembrei, abril de 23, né? Aquela turma foi muito boa, aquela turma lá. Eu lembro muito que foi a primeira turma de curso que eu levei para casa, que eu consegui levar para casa ao término para comer uma pizza. Hoje a gente faz os churrascos, tudo, e teve várias turmas, cara, que acabava o curso, era aquela batidinha de cotovelo, um soquinho na mão, por causa da pandemia. A turma de vocês eu gravei muito, foi a primeira turma mais tranquila, pós-pandemia, finalzinho de pandemia ali, né? Primeira turma sem máscara, tudo. Então, me conta como que o curso entrou na tua vida e como que foi pós-módulo 1, a primeira vez que você veio para Londrina. Eu conheci, a gente estava até comentando ontem, né, sobre a questão das redes sociais. Era impossível, sem as redes sociais, eu nem sonhar que tinha alguém aqui em Londrina que tratava de joelho. E a minha paixão por esporte, ela vem de muitos. Não fui sempre atleta amador, mas sempre, desde a escola, desde a faculdade, estava em contato com o esporte. E eu fiz uma outra formação, né? Eu também, assim como um colega, vim da osteopatia, fiz toda a formação, trabalhava com coluna, trabalhava dentro do consultório o tempo inteiro. E aquilo já não estava me suprindo mais. Já não é que não fazia sentido, é que eu gostaria demais. Eu gostaria de ter contato com mais gente, de fazer outras coisas. E aí, através do Instagram, aconteceu até um fato engraçado, porque ia ter o curso de LCA e menisco lá em Goiânia. Sim. E aí eu lembro que eu perguntei onde que é o mais completo? Qual que é? Ah, não, aqui em Londrina tantos dias, a formação é assim. Eu falei, então eu quero fazer aí. E aí mesmo assim ainda eu fiquei enchendo o saco do Felipe. Eu falei, tem condições de eu fazer um estágio? Porque eu tenho clínica aqui e é muito bom quando você tem a oportunidade de aprender algo e ver aquilo no seu dia a dia, porque é muito fácil. Tem muitos que vendem muitos cursos aí que é só no papel, ou outros que nem atendem e aparecem só de vez em quando. Às vezes atendendo até a mesma pessoa, a gente percebe isso, mas você materializar isso, esse curso e falar assim, não, isso pode ser empregado no dia a dia. O que ele ensinou, ele faz. Ele faz. Né? E assim, eu devo isso também à nossa formação militar, né? De querer ver a coisa mais palpável ali, de ver as coisas acontecendo. E aí eu fiquei muito feliz que falou, pode. Aí eu já tinha comprado a passagem, e aí alterei a passagem, paguei um valor para alterar lá, mas eu falei, não, eu vou ficar. E aí eu tive a oportunidade. O curso acabou e você ficou mais uns 3 dias ainda 3 dias acompanhando depois, a gente lá. 3 dias depois. E como é que foi a experiência? Foi incrível, porque eu vi você atendendo, tava do seu lado ali, a Aline. Eu lembro que até no começo tinha uma colega que estava fazendo o estágio com a gente, falou assim, Alisson, é só observatório. Eu falei, observatório, vou ficar aqui. E aí foi indo, eu fui ajudar a Aline, pode me ajudar nisso, ajuda naquilo, e aquilo foi fazendo muito sentido para mim. Até então eu não atendi poucos pacientes de joelho, não me imaginava ir para um segmento só, porque na faculdade se fala sobre fisioterapeuta trata tudo, e eu venho daquela formação militar onde a gente fala muito, você falou esses dias sobre o pato, né? Teve até um episódio do nosso curso onde a gente falou, eu falei, aqui tem muito pato. Aí todo mundo perguntou, por que pato? O pato não anda bem, não nada bem, não corre bem. Não voa bem. Não voa bem. Então, eu senti a necessidade tudo mais ou menos, ser especialista em algo, de realmente um médico me chamar para conversar e eu ter propriedade para falar com ele sobre aquele assunto. Não vou fazer cirurgia, mas por que não entender da cirurgia ou até mesmo acompanhar uma cirurgia? Então, foi através do método que eu comecei a despertar isso. Mas ainda no módulo 1, ainda não consegui, minha clínica ainda tem osteopatia, tem outras coisas, e eu sempre falei, Felipe, eu ainda não consigo desvincular, ainda não consigo deixar de atender, porque são muitos anos, a clínica tem 12 anos, então simplesmente eu não posso virar para os meus pacientes e falar, tchau, ou vai para outro. Então esse processo também ele é muito interessante, só que eu acho que você precisa ter maturidade.
Quando eu digo maturidade, maturidade na qual tratar o paciente, maturidade em errar muitas das vezes, e às vezes eu errei bastante e erro, e você às vezes corrige, olha só, esse posicionamento tá errado, isso tá assim. Eu ficava pensando, falei, cara, eu devo ter uma importância muito grande, porque o cara parar o tempo dele, olhar. Então, assim, hoje, com essa maturidade que a gente tem, hoje passando o processo de mentoria, eu entendo. Eu entendo que muita gente já fez seu curso, muita gente vai fazer, muita gente dá importância para ele, muita gente pega esse curso e realmente transforma a vida, que eu acho que esse, eu costumo falar, é o seu legado, é a sua missão de vida, né? E muitos simplesmente não importa. Então, se você importa com a gente, eu posso falar dos meus colegas que estão aqui na mentoria, de outros que já vieram e outros que querem vir também, que estão seguindo o caminho, eu tenho certeza que você realmente, a sensação que eu tenho hoje, te falando assim de coração, é que você realmente importa com a gente. Não é só um método, não é só financeiro, lógico, a gente depende disso, é o nosso ganha-pão, mas eu sinto que você, posso dizer que sinto acolhido pela forma com que você faz. Uma das principais coisas que me chamou a atenção foi o fato de você, independente de qualquer hora, falei, cara, esse cara é doido, busca a gente no aeroporto, leva a gente, dá dica do que comer na cidade, cozinha, porque eu acho que a questão do... o cozinhar lembra muito de família, é muito peculiar essas coisas de você pegar. E o mais interessante, que me chamou bastante atenção no módulo 1, você pegar e levar todas essas pessoas na qual que você até então não conhecia e levar para dentro da sua casa, no convívio com seus pais. Então, aquilo já me... Falei, esse cara é um cara diferente. O que ele faz e aquilo que ele acredita, o que ele ensina, tem algum sentido. E aí eu voltei para Goiânia e falei, preciso mudar, preciso fazer alguma coisa. Aí comecei e não tinha metade das coisas, assim, que eu tinha um espaço, tinha algumas marcas, mas a estrutura que faltava eu fui listando, falei, preciso disso, preciso daquilo outro. Graças a Deus eu não passei dificuldade financeira, porque tem o meu concurso, né, que me deu suporte, e foi também graças a um professor que na faculdade falou assim, cara, faz um concurso público. Eu não entendi o porquê, ele falou... porque daí você vai se especializar naquilo que você quiser. Você não vai porque, não, no modismo daqui, porque aquilo tá... É aquilo que você realmente... Porque o seu ganha-pão vai estar mais garantido. Sim. E aí, quando eu voltei para Goiânia, eu falei, eu preciso trabalhar com o joelho. É isso que tá fazendo sentido para mim. E eu lembro que eu falava assim, já tinha tido a primeira turma do avançado. Sim. E aí, é uma turma mais reduzida. E eu perguntava assim, falei, caramba, eu não estou atendendo de joelho, como que vai me aceitar no avançado aqui? Porque tem que apresentar um caso clínico, não tem nada, e foi passando, de repente as coisas foram acontecendo, foi chegando paciente, foi vindo um aqui, outro ali, tive contato com alguns médicos, e até os médicos que eu já conhecia começou a ver, e só que mesmo assim... Queria uma autoridade diferente, né? É diferente. E aí eu vim e fiz parte da turma mais louca que existe, eu acho, desse avançado. Assina embaixo. Turma, a gente estava vindo conversando e o que estava diferente daquela turma? Eu acho que eram as pessoas. Se não fosse exatamente todas aquelas pessoas, a turma não teria sido tão boa, né? A gente tinha só 2 meninas, né? E a Laura e a Camila. A Laura e a Camila, que, nossa, agregou muito o conhecimento, e tinha esse bando de louco que não... Até quem viu não imaginou o contexto, né, da questão da loucura do cabelo, mas eu posso falar, porque claro, a ideia foi minha. Então, a gente estava passando por uma situação física muito difícil, né? Era um treinamento avançado, eu particularmente muito, porque eu peso 73 quilos. Só para contextualizar, ele voltou para o módulo avançado, e no módulo avançado nós temos... Módulo 1, 6 cirurgias. Módulo avançado são mais 24. E o módulo avançado não é só teoria, né? Ele tem as práticas avançadas. Se no módulo 1 a gente já passa todas as condutas e já não é fácil, o módulo avançado são as condutas avançadas. E daí vem essa parte aí. E aí, no avançado que eu falo é assim, para atletas e pessoas de alta performance mesmo. Aquele paciente recuperado, mas que quer algo a mais, né? Sim. E eu achava que nunca teria, assim, reabilitou e não teria aquele algo a mais. E aí tem lá um treino de volume que... Volume avançado. Volume avançado, eu peso 73 quilos, aí foi deixando, eu malandro militar, o pessoal foi pegando colete, eu falei, vou ficando. Esse colete é o quê? Um colete de 10 quilos, né, pra estar fazendo a atividade.
E aí, de repente, um colega desistiu do colete, o Felipe olhou pra mim, todo mundo olhou, eu continuei, ele falou, o colete é seu, pô. Peguei o colete, e aí, atividade muito importante pra gente se conhecer. Eu acho que o legal ainda do curso é o fisioterapeuta passar por tudo que a gente cobra dos pacientes. Então, é o que eu falo muito hoje na minha clínica, e é o que muitas das vezes faz com que o paciente ele supere ali. Eu falo, cara, eu sei, eu fiz esse exercício, eu sei que a gente pode sentir aqui, aquilo outro. Aí, às vezes o paciente fala assim, mas você não tem o joelho operado e tal. Mas a gente sabe o que está fazendo na íntegra mesmo, na prática. Coisas que muitos cursos não têm. Esse talvez não, esse é o principal diferencial. Na verdade, o curso, quando a gente fala assim, se vale a pena ou não, você tem que ir juntando todas as peças e aí chega a ser a maravilha que é esse curso. E aí, no momento, a gente na dificuldade lá, física, né, nossa, de muitas vezes não estar treinando tanto, eu falei, cara, começou lá todo mundo, não sei o que, rapar a cabeça, um careca, o outro, cavanhaque. Eu falei, cara, se eu terminar essa atividade aqui, eu rapo minha cabeça, eu faço o que vocês quiserem. Aí um bando de doido falou, não, também, fechou. Pegamos na mão, falou, concluiu a atividade, nós vamos fazer isso. Se terminar todo mundo junto, tamo junto. E aí o Felipe falou, vou deixar passar não, vocês falaram. Aí só escutei. Escutou, acabou a atividade, chega ele com a máquina. Aí nós falamos, cara... E aí foi a parte vamos pagar ou não vão? Foi a parte mais maravilhosa, porque não era só rapar a cabeça, não era só fazer aquilo, é aquilo que aquela turma representava. E naquele momento eu falei, a gente vai fazer isso pra... Eu tenho certeza que foi uma turma diferente pelas pessoas... o Felipe não teve nada a ver com isso, não falou pra gente fazer isso nem nada, partiu da gente, ele só comprou a ideia e achou legal. Sim. Eu senti como se fosse assim, sabe quando o filho da gente quer fazer alguma coisa e ele precisa de um incentivo, às vezes pode até não concordar, mas você fala, eu tô contigo. Então naquele momento o que você fez com a gente foi isso. Sim. Pô, é uma loucura que vocês vão fazer, vocês são doidos, mas fez. Marcou demais a turma. É uma turma no qual os colegas do nível 1, às vezes eu não tenho muito contato, a não ser o Leif, que é meu parceirão, a gente tá junto sempre aí. Apesar de ele tá lá no Acre, eu tô em Goiânia, mas a gente conversa praticamente toda semana, às vezes algumas coisas, tira dúvida, veja a evolução dele. Eu acho que o curso também é isso, é você conhecer, tem o Eduardinho aqui também, a gente vê a evolução do outro e você se sente feliz porque o seu colega ele está evoluindo. Eu acho que a fisioterapia é muito isso. Então aquela turma teve um ponto muito importante, porque tudo que a gente passou, eu creio que muitas coisas foram curadas, vamos dizer assim, como profissional, como tudo. Aquilo lá foi o divisor de águas. Então, quando eu cheguei, pós-módulo avançado, eu falei, não dá para ser só a marca Alisson Lustosa, fisioterapeuta ou Instituto Power Life. Eu preciso de um joelho. Eu preciso de um joelho na minha marca, junto com o meu nome. Eu preciso que as pessoas no qual eu atendo falem assim, não, esse cara realmente ele se especializou. E quando isso acontece, quando você aceita essa identidade, aceita essa missão, vamos dizer assim, de não, eu vou tratar joelho, tem uma responsabilidade muito grande. Você tem que estudar mais, você tem que ter mais responsabilidade naquilo que você vai fazer. Exatamente. Porque, primeiro, que tem alguém te olhando. Quando eu falo alguém olhando, é alguém que te ensinou algo, e quando a gente ensina algo para alguém, você não quer que a pessoa, poxa, eu te ensinei isso, por que você está fazendo errado? Então é assim que eu me sinto quando você olha pra gente, né? Gosto disso, gosto dessa turbulência toda, me sinto muito bem, gosto de ver a clínica cheia, e a clínica cheia hoje é devido a essa mudança que eu fiz, foi onde eu criei aí o Instituto do Joelho Alisson Lustosa, no qual você conheceu. Fui lá, conheci em Goiânia. Levei um susto, falou, manda o endereço da tua clínica. Eu falei, caramba, mandei de jeito como? Como é que é? E de repente o Felipe apareceu lá, foi uma coisa assim, conheceu minha família, sim, meus filhos, viu lá o que a gente faz lá. Então, a partir daí, né? Então, foi tudo módulo 1, módulo avançado, e aí surgiu a mentoria. E aí na mentoria, muitos falaram assim, nossa, não imaginei. Eu imaginei algumas coisas, me surpreendeu muitas outras coisas, porque no avançado a gente passa por algumas coisas, tal, aí na mentoria vem para... você me falou na chamada, olha, você já atende, e te confesso que no começo eu falei, caramba, tem gente às vezes que a clínica tá menor,
não seria isso. Esse pensamento não foi uma falta de humildade, porque isso eu sim. tenho muito, mas eu quando eu vou ministrar aula, quando eu vou dar alguma palestra, até mesmo na minha outra profissão, eu falo que você tem que estar com um balde vazio, senão você não vai sair com nada de lá. Sim. Então, ego, vaidade, todas essas coisas. E aí, eu acho que as coisas acontecem como realmente deveria acontecer. Um colega falou sobre os planos de Deus, sobre as coisas que acontecem na nossa vida. E eu tenho essa mentoria, falta ainda alguns dias, mas tudo que aconteceu até agora, realmente eu senti o significado dessa palavra lapidar. A gente foi avaliado, teve muitas coisas, não é como o fisioterapeuta ou tudo. É como pessoas mesmo, é como a gente vai tratar, é como a gente respeita nossos pacientes, é como a gente sabe a importância de, poxa, não, mas eu vou atender somente um segmento, mas você vai ser o cara daquele segmento, você vai dominar aquilo. Então, vem complementar aquilo que eu sempre busquei, que é dominar algo. Você ser realmente, no título da palavra, especialista, especializado naquilo que você está fazendo. Então, o que eu posso te dizer é isso que o método tem causado na minha vida, financeira, tudo que vem melhorado. Então, se hoje minha clínica mudou algumas coisas, eu continuo, tem lá o serviço de osteopatia, tem outras coisas, mas hoje a físio, você viu o quadro lá, tive que colocar outro quadro, porque aumentou ainda mais. Eu tenho bons colaboradores que eu falei para eles que alguns já estão marcados para vir aqui esse ano, e eu acho que é isso, você conseguir dominar um segmento, conseguir entender o seu propósito naquilo que você vai fazer e ser grato por isso, né? Tem muitos cursos por aí, tem vários, tem cursos online, tem todos, mas de verdade, posso te dizer, de verdade, igual esse, não tem. Eu não tenho, assim, problema nenhum em concordar com você, porque depois de 25 anos estudando, trabalhando, fazendo curso, quando eu fui montar o meu, falei, cara, eu não quero fazer, né, um curso igual aos outros, que às vezes não respeita o aluno, às vezes não entrega o que tem que ser entregue, às vezes faz o cara sair lá do interior, não sei aonde, passar igual eu contei a história do Jonathan, né, Johnny Boy, né, menino Johnny, que saiu lá do interior do Maranhão, 3, 4 dias para viajar, para chegar e não ser entregue um curso de verdade, alguma coisa, ou você faz entrega um conteúdo que muda a vida profissional da pessoa, ou não faz, né? É uma responsabilidade muito grande. Quando você fala de receber os alunos, cara, desde a primeira turma, né? Isso aí foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Eu estava tão ansioso o pessoal chegar para começar o curso, que eu fiz o quê? Fui no aeroporto esperar. Faltou tacar a plaquinha assim, ó. E fui pegando todo mundo. E aí, às vezes, a gente acerta sem querer, né? Pelo cuidado. Se fosse uma prima, um parente, um amigo, você também ia receber ela, né? Como é que eu não vou receber alguém que está saindo lá não sei aonde, né, vindo para me prestigiar aqui, e aí começou. E eu gravo muito a tua turma de abril de 23, foi uma turma muito especial, mas foi a primeira turma que eu consegui botar na casa dos meus pais, botar na minha casa, e a gente jantar no final, cara, daquela turma para cá, eu brigo, se não for para ficar aqui com a gente, então nem vem, né, que uma das coisas mais importantes é finalizar, né, confraternizando, onde a gente consegue estar junto e é uma forma de prestígio, né? Tanto da minha parte com os alunos, quanto os alunos com a gente. Me conta como que é dividir essa paixão de vida, porque você, né, segundo sargento, isso é uma coisa que eu sei que você é uma fisioterapia, está formada há quanto tempo? 16 anos. 16 anos. E é bombeira há quanto tempo? Vai fazer 15 anos. Elas andam juntos, desde sempre. Desde sempre. Cara, e uma das coisas que eu nunca mais deixei de carregar nas minhas malas foi a homenagem que você fez pra mim, aquela bandeira do método que você fez, aquilo nenhuma viagem. Eu falo pras meninas, pegou tudo? Pegou. Bandeira tá aqui, dobradinha, bonitinha. Aquela homenagem eu carrego comigo sempre. Eu sei da importância, né, do teu coração, dessa tua segunda paixão. Eu queria que você falasse como é que é dividir, né, ter esse coração dividido entre a fisioterapia e os bombeiros. Eu acho que um complementa o outro, assim como eu falei lá na faculdade, um professor falou que faz qualquer curso, faz qualquer concurso, que vai te dar uma estabilidade. Eu poderia ter escolhido qualquer um. Eu escolhi ser bombeiro, é o que eu amo fazer. Muitos pacientes falam assim, caramba, qual que você gosta mais? Porque eles se complementam. É injusto. A pandemia veio aí para nos mostrar, foi graças ao bombeiro, minha clínica poderia ter fechado, ficou fechado por uma semana e eu consegui
segurar as pontas com tudo. Muitos não sabem, são 12 anos de história. Muitas das vezes eu tirei o meu salário do bombeiro para pagar meus funcionários, porque naquele começo não estava. E às vezes você acredita em algo, vai indo, acha que vai dar certo, não dá. E sem empreender, ter as coisas é isso. E foi os bombeiros que me ajudou. Se eu não fosse fisioterapeuta, eu não teria passado no concurso, porque o meu concurso lá tinha que ser nível superior. E eu não saberia fazer outra coisa. Então, assim que eu entrei no bombeiro, eu fui fazer o curso de formação. Logo depois, eu pensei, pô, ser bombeiro é bom, tudo, tinha uns dias de folga. Eu falei, cara, mas e a fisioterapia? E aí eu falei, deve ser possível ser as duas coisas. Só que o mais difícil não é simplesmente você ser as duas coisas. Ah, um concurso público é tranquilo, eu posso ir lá, dormir, ficar tranquilo, ir atender uma ocorrência, voltar. Ser medíocre tanto como militar quanto como fisioterapeuta. Sim. Eu escolhi ser diferente. Né? Ser diferente é você sempre fazer o seu algo a mais. Então, dentro do bombeiro eu tenho algumas especialidades também que me proporcionaram ser um bombeiro diferente. Quais? Por favor. Eu sou especialista em salvamento aquático, em pilotagem de embarcação, sou especialista em resgate, sou especialista sou operador, né? Em salvamento em desastres, no qual me fez sair do estado de Goiás e fazer outras coisas, ajudar mais pessoas em outros estados, inclusive no Rio Grande do Sul. Então, cara, eu ia em algum momento tocar nesse assunto, né? E ainda bem que você falou isso, eu perguntei. Porque eu não lembro se eu te liguei ou se você me ligou, eu não lembro. Eu só lembro de quando aconteceu o desastre no Rio Grande do Sul, da enchente e tudo. Não sei se eu fui perguntar uma coisa pra você. O Matheus ligou, vocês estavam na confraternização, eu estava dentro do caminhão indo. No caminhão indo pro Rio Grande do Sul. Cara, tô indo pra lá agora com a equipe, não sei o quê, não vou esquecer disso nunca, cara. Dentro do caminhão indo pra lá. Tava dentro do caminhão, junto com um colega, a gente tava indo. Foi uma experiência muito boa, né? Tanto no avançado a gente conversou muito sobre isso também, e o mais, assim, eu não vou dizer que é o mais difícil, mas o mais gratificante, que meus filhos, eles sempre têm na cabeça, assim, que sobre as minhas profissões. Meu filho de 10 anos, o Miguel, na qual você conheceu, ele fala que quer ser a mesma coisa. Eu sempre deixo muito aberto, assim, eu falo que ele tem que ser feliz, porque o papai é feliz com o que ele faz, eu sou feliz com o que eu sou, pelo meu jeito hiperativo de ser, minha mãe mesmo fala que eu não saberia ser diferente. Então, essas duas profissões, elas complementam a minha vida, elas fazem o que eu sou hoje. Então, se eu sou bombeiro, eu trabalho, faço o que precisa ser feito. Se eu sou fisioterapeuta, eu sou fisioterapeuta. Eu procuro sempre entregar para os meus pacientes o que tem de melhor. E o mais interessante, graças a Deus e graças ao nosso esforço, a dedicação, eu sou respeitado nas duas coisas. Sim. Eu seria injusto se eu falasse que eu não tenho ajuda para poder estar saindo, viajando com a equipe de vôlei, vindo fazer igual eu vim para cá, ficar uma semana fora, tem meus plantões que teve que ser trocado, tudo. Eu tenho ajuda também dos meus colegas lá, dos meus comandantes, que também fizeram parte da minha formação como militar e, de certa forma, fazem parte do que eu sou, porque eles me autorizam, né? A gente sabe que das responsabilidades, mas me apoiam, nunca me deixaram assim desamparado quanto a isso, mas sabe que quando precisa de mim, final de semana, viagem, na madrugada, me liga a qualquer hora. Até essa questão do Rio Grande do Sul foi um fato interessante. Eu estava na hora do almoço em casa e estava passando na televisão, e aí minha esposa falou assim, será que vão chamar? E eu falei, tomara que chama. Quero ir. Quando acabou a reportagem, o meu comandante mandou uma mensagem falando que quero todo mundo. Quando foi à tarde, a gente já estava com mala pronta e estava indo viver uma das maiores experiências que eu já tive na vida, assim, no ajudar o ser humano, no ver pessoas perdendo as suas coisas. Enquanto isso, minha clínica continuou funcionando, porque eu tenho outros colaboradores lá, mas eu fui seguindo essa missão que a gente crê que tenha sido escolhido para estar lá. Fui, voltei, e sempre que eu converso com os pacientes, eles têm muito orgulho disso, de falar, poxa, meu fisioterapeuta é isso, meu fisioterapeuta
Eu não faço isso assim é porque eu gosto de fazer. Sim. Né? Geralmente onde eu vou as pessoas falam assim, nossa, você é bombeiro também e tal, acha super legal, precisa, às vezes meus pacientes precisam de alguma coisa, me liga, eu tô no quartel, mas para resumir, eu não saberia hoje ser Não tem como só, escolher num dos só lados. bombeiro ou ser só fisioterapeuta. Hoje, graças a Deus, eu consigo dedicar a isso. A família às vezes sofre um pouco por estar viajando tudo, mas é aquilo que você falou no primeiro dia. Eu me espelho muito, quando você fala de sacrifício, dessas coisas, eu me vejo muito nisso. Então, para a gente ter o que a gente tem hoje, para a gente ter a vida que a gente tem hoje, alguma coisa tem que sacrificar. Seja sono, seja que seja eu. Existem os filhos, existe a esposa, existe a família. Se alguém tiver que sacrificar para todo mundo ver bem, tem que ser a gente, né? Fazer o que tem que ser feito. Deixa eu aproveitar o que você falou, né? Daqui uma semana você vai sentar para assistir esse podcast com as pessoas especiais para você, vai encaminhar possivelmente para pessoas que você dá importância, dê nomes, né? Faça esse agradecimento, que eu acho que é muito importante. A gente nunca faz nada sozinho. Você já acabou de falar. Né? Seja nos bombeiros, seja na clínica, para você estar aqui, para você ir para qualquer lugar, se você não tiver suporte, você não consegue fazer as coisas sozinho. Por favor. Vou começar por ordem, né, de quem me colocou no mundo, de quem acreditou. Acho que a primeira pessoa que acredita na gente, a gente que é pai e mãe, são os pais. Minha mãe, Maria Tereza, ela sempre brincava que tinha muita preocupação por eu ser muito sonhador, né? Por eu sempre desenhar as coisas na minha cabeça ou imaginar. E hoje ela tem muito orgulho no que eu me tornei, no que eu sou hoje. Meu pai, né? Eu sou filho de pais separados. Quando eu falo meu pai, é meu padrasto, que para mim é uma das pessoas muito importantes na minha vida também. Sempre pergunta, tá frio, tá? Liga. E é daqueles que onde vai, fala, meu filho é bombeiro, meu filho é fisioterapeuta, meu filho é isso, é aquilo, outro. Então eles são minha base ali, como caráter, como pessoa, sobre a responsabilidade, sobre o que eu me tornei. A minha esposa, que desde a época da faculdade sempre acreditou naquilo. Eu falo, nossa, todas as loucuras que eu já pensei em fazer, ela sempre esteve do lado. Para Maria Cristina, antes de a gente ia comprar um apartamento ou montar a clínica. A gente deixou de comprar um apartamento e depois foi indo, veio pandemia, veio os filhos, então assim, meus filhos, eu acho que faz a gente fazer o que a gente faz, ter mais conforto, proporcionar uma vida melhor, é o Miguel, tá até tatuado aqui o nome deles, Miguel e Manuela. Miguel, criança incrível que me ensina todos os dias a como ser um pai melhor. Uma vez eu fui dar uma palestra na escola do Miguel, aí falaram assim, nossa, como que é ser herói? É muito fácil ser herói pros outros. É muito fácil você ser herói, o bombeiro é herói. O difícil é você ser herói todos os dias. Você é herói quando você coloca seu filho para dormir. Você é herói quando ele tá doente, você tá ali. Esse é o difícil. Nessa vida que a gente leva viajando, sempre, às vezes eu tô numa missão, alguma coisa, algum deles está doente. Então, é difícil ser o herói dentro de casa. A Manu, que veio para brilhantar a nossa vida, assim, com seu jeito. Eles têm um jeito bem diferente um do outro, mas se complementam. Então, hoje, né, toda essa carcaça aqui que a gente costuma falar, por essas pessoas, eu também seria injusto eu não lembrasse de todos os meus pacientes. Eu não vou falar o nome de cada um, porque graças a Deus são muitos, mas eu acho que quando a gente se propõe a ser o que a gente é, os pacientes são grandes responsáveis por isso, porque são eles que fazem a gente estudar, são eles que fazem a gente chorar muitas das vezes por algo não deu certo, se culpar por algumas outras coisas e te fazer crescer. Então, família, né? A minha família que eu construí, os meus pacientes e os meus parceiros que acreditam nisso que a gente está fazendo, acredita nessa evolução. Então, sozinho ninguém chega a nada. E eu, graças a Deus, eu tenho bons parceiros, eu tenho bons mentores e eu acho que agora o que depende da gente, o que depende do levantar a bunda da cadeira, ir lá estudar, buscar e ter coragem, a gente tem que fazer. Eu tenho uma dúvida que eu acho que eu queria ter perguntado para você várias vezes, né?
Porque você falando dos cursos que você tem, das formações que você tem, eu fico imaginando os treinamentos para isso. Cara, que deve assim... A gente assiste filme, né? A gente assiste filme. E a gente de vez em quando acha que no filme é exagerado, não sei o quê. E eu vejo você conversar, contar um pedacinho das histórias, e eu vejo, cara, esses caras passam por tudo isso. Cara, eu queria que você falasse de algum momento, alguma formação. Você me deu um bordado que tá guardado, né? Esse guardei na minha casa. Eu tinha deixado na clínica, né? E eu levei pra minha casa. Queria que você só citasse algum momento, né? Dessa carreira de bombeiro, de algum treinamento, de alguma coisa que vários foram especiais para vocês, mas um muito especial. Já que você tocou no assunto, eu dei o brevet, né? No qual eu carrego na farda, a especialidade que você coloca na farda. Por um momento que você estava passando, de um paciente que estava sofreu uma lesão de novo e me lembrou. Eu falei, Felipe, eu vou te dar isso aqui. Eu queria deixar alguma coisa e me lembrou. Eu falei, olha, isso aqui para você lembrar que a gente sempre pode recomeçar, que sempre pode começar tudo de novo. É um curso de guarda-vidas no Brasil inteiro. É um dos cursos muito, muito respeitado. Alguns salva-mar, né? Onde tem mar, mas o guarda-vida ele teve um significado diferente, porque o primeiro curso eu não consegui formar, eu saí faltando 2 semanas com a lesão no quadril. Faltou coragem, faltou muita vontade naquele primeiro curso. E aí, graças a uns colegas, me incentivaram a fazer. Minha esposa também falou, não quero ser com essa cara de derrotado em casa por não ter feito esse curso, não. Aí eu voltei e fiz o curso de novo. É um curso difícil. Nesse curso eu dei hipotermia 2 vezes, desmaiei de tanto frio. Eu sempre fui muito magro e no curso eu comia lasanha todos os dias para ver se perdia pouco peso e ainda perdi 5 quilos. Estava até comentando com a Aline, era correr e nadar, correr e nadar. E esse curso sempre teve um significado muito grande para mim sobre você, às vezes, não conseguir algo e voltar e ter que passar por tudo de novo. Porque por mais que eu tenha saído na última semana, nas últimas semanas eu voltei e fiz o curso desde o primeiro dia. Então, onde eu tive várias experiências de afogamento, de tudo, e hoje eu sou muito grato por isso, porque e me lembra muito os nossos cursos militares com o legado, com o significado que você traz para o curso. Tem muitas coisas que você precisa passar. Eu não tenho como eu salvar um afogado se eu nunca ter sido afogado e saber qual que é a sensação da água entrar pelo nariz lá e eu ficar sem respirar. Então eu levo muito isso a sério. Então por isso que eu tenho uma identidade muito grande. Todas as vezes que eu participo das práticas, eu lembro disso. Então não tem como você simplesmente ser algo se você não ter a experiência, se você não passar por aquilo. Porque várias coisas, ela tem que ser física mesmo. Várias superação nossa, várias coisas que a gente passa, só vai atingir a sua excelência ali se você sentir no seu físico, se o seu corpo sentir. Então, por isso que eu me identifico muito com o que a gente faz, né? A gente não tortura ninguém e tal, mas no meio militar você precisa passar para você ser uma pessoa diferente, porque senão todo mundo era bombeiro, Sim. Todo mundo era polícia, todo mundo fazia. Então, assim, não são todos. São algumas pessoas, e são essas pessoas que têm que ter a capacidade de suportar. Então, quando eu brinco que eu vejo calmaria em meio ao caos, no caos, toda aquela turbulência que você tem que estar preparado para fazer as coisas. Cara, sensacional, sensacional. Obrigado por todo o prestígio, né? Módulo 1, módulo avançado. Estamos aqui na mentoria agora. Congresso. E sempre de portas abertas. Sempre. Né? A gente vai estar agora em Goiânia lá, vamos lá, na clínica de novo. Tô dentro. Né? Eu sei que o pessoal que trabalha com você também já vai estar vindo para Londrina. Esse, para mim, é o maior prestígio que tem. Né? A pessoa... Tem muita coisa que a gente faz uma vez e nunca mais, às vezes, abre o curso, ou o professor nunca mais fala com os alunos. Cara, eu acho que o que eu tenho mais rico aqui são os alunos voltarem para Londrina, continuarem e a gente nunca mais se separar. Tá? Então, uma satisfação muito grande ter você como aluno. Obrigado por tudo. Tamo junto. Né? Mais um quadro de como o método Felipe Fumê mudou a minha vida. Arrasta mais um para. Glória a Deus por uma vitória mais valorizada sempre.